Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à próxima sessão. Gostaria de chamar aqui a mesa. Newton Gomes, que vai apresentar um trabalho. Tem também são duas apresentações. Tem mais um trabalho, Estudo da Influência. A apresentadora está aí? Não é você? Não, só... ela... Tá bom, Newton, então o tempo é todo seu, né? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maurício Baldan, sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu trabalho com materiais absorvedores de radiação eletromagnética aplicado à área aeroespacial, né? A primeira apresentação será, então, do Newton, que vai falar sobre a predição radar de míssil de cruzeiro Tomahawk em banda L baseada na SS dinâmica, né? Ô, Newton, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação do trabalho, só para a gente, né, fazer, e aí fica aberto para as discussões. Bom dia a todos. O trabalho, na verdade, é fruto da atividade do curso de especialização em análise eletromagnética, que é feito pelo ITA, né? Então, a gente está, aos poucos, transformando esses trabalhos aí mais internos na publicação desses artigos de divulgação para saber mais ou menos o que temas a gente está tratando, né, dentro da FAB. E um deles é esse aí do Tomahawk, né? Pensando nessa questão da capacidade antiaérea da FAB e prospectando também para o Exército e para a Marinha, né? Então, a gente fez uma análise aí lá está com um radar hipotético, né? Mas, na verdade, tem mais coisas, né? Mas a ideia é que a gente, para poder publicar, tem que colocar um radar hipotético em cima de um míssil. Então, o míssil Tomahawk é um míssil conhecido, já bem trabalhado aí pela a Marinha Americana, né? A Força Aérea também opera o Tomahawk na versão aérea, e servir de requisito para a gente avaliar as nossas capacidades de detecção de um míssil desse tipo, de cruzeiro, né? Então, a gente avaliou aí numa condição mínima, que é a condição frontal, tá? Claro que na prática isso não vai ocorrer dessa forma, mas serve de parâmetro, de metodologia de detecção, né? Baseado no radar banda L. Então, a tendência é a gente poder avaliar esse tipo de detecção em frequências mais baixas, para ter um maior alcance. E, então, esse paper aí, esse artigo, tem essa capacidade de a gente poder verificar, numa condição específica, a probabilidade de detecção de um alvo desse tipo. É claro que lá está sem absorvedores, tá? E dá para parametrizar que tipo de radar é o melhor. A gente vai utilizar um radar de baixa potência, alta potência, e aí, da mesma forma, a gente vai fazer outras frequências também. Então, a ideia é trabalhar em várias bandas para saber qual a melhor frequência para detecção. Então, mais ou menos, essa é a dinâmica do trabalho. Ok? Bom, seguindo aqui, então, o roteiro, né? Como o trabalho está publicado e o vídeo também está publicado, fica já aberta a sessão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Ô, Newton, no seu trabalho, qual é a contribuição que ele poderia dar, por exemplo, para as Forças Armadas em termos de requisitos para a aquisição de um radar? Então, a ideia é justamente dar uma ideia inicial assim, ou você desenvolve o radar, ou você adquire o radar, né? Então, ali tem os parâmetros mínimos de um requisito para detecção desse tipo de artefato, porque é baseado em simulações. Então, é difícil a gente pegar um míssil desse e fazer uma avaliação operacional e ter esse parâmetro. Então, a gente começa por um parâmetro mais numérico, né, por simulações. Claro que a gente valida esse processo inteiro, mas vai dar para as forças um parâmetro inicial. E aí a gente consegue depois ir melhorando esses parâmetros até chegar no parâmetro óptimo. Mais ou menos essa é a linha, tá? E outra coisa, baseado na RCS.
Porque o grande detalhe desse trabalho é a gente estudar a RCS dos alvos. Então, se nós não tivermos esse parâmetro de RCS, dificilmente a gente vai conseguir ter o parâmetro também do radar, pelo tipo de alvo a ser engajado. Então, esse míssil Tomahawk ele foi avaliado sem os absorvedores. Certamente, operacionalmente, a Marinha Americana ela opera com absorvedores. Mas a gente consegue fazer essa análise também. Tá? Mas aí é uma outra tratativa, em outro fórum. Tá? Alô. Bom dia, Nilton. O trabalho lá, os resultados, transportando para uma realidade aeronave, você acha que é plausível somente com emprego de táticas para negação de seção reta radar? Isso tendo em vista a visão do piloto que está atacando um sítio radar. É plausível a gente se basear somente nisso, sem o uso de absorvedores? E outro aspecto também que eu notei no trabalho é você não considerou os efeitos multicaminho, né? Você acha que se para um próximo estudo, se a gente explorar os efeitos multicaminho das ondas eletromagnéticas, esse fator de usufruir da tática pode melhorar ou piorar o desempenho? Então, respondendo ao Major Richard, né? É interessante, primeiro, a questão da questão da banda, né? Então, a tendência, quando você diminui a frequência, os multicaminhos aumentam, né? Então, esse trabalho não tratou da questão do multicaminhos. Ele é uma análise mais simplória. Mas, se voarmos abaixo da altitude, normalmente o plano operacional do Tomahawk é em torno de 100 pés, né? A gente avaliou esse modelo. Então, o multicaminho certamente vai dar uma influência para diminuir a detecção. Tá? Aí, certamente, um radar não é o suficiente. Vai ter que ter mais radares em outras posições chaves para aumentar a probabilidade de detecção desse alvo. Tá? Principalmente, ele tendo absorvedor. Porque a tendência do absorvedor é diminuir o espalhamento. Então, a reflexão do eco radar diminui. Consequentemente, o raio de detecção diminui. Não é que ele vai ficar invisível, é o raio. O raio vai diminuir. Então, dependendo da posição do radar em relação ao alvo, dificilmente ele vai ser detectado. E ele pode criar aí um caminho ótimo dentro do terreno, do teatro de operações, e seguir essa rota ótima e conseguir atingir o alvo sem ser detectado. Tá? Ô, Newton, dentro do seu trabalho, você cita na simulação da RS, juntamente com a azimuth e elevação, que tem algumas regiões lá que você realmente não consegue, o míssil consegue ficar completamente, ele desaparece do seu radar. Como é que você resolveria isso com a aquisição de um equipamento desse? Então, a RCS, se vocês observarem lá no artigo, infelizmente a gente não pode colocar aqui as figuras, mas se vocês observarem, ele tem um diagrama polar lá que mostra a distribuição da RCS em função dos azimuths. Tá? Então, normalmente, esse padrão ele está mais acentuado nas laterais do míssil. Até nas aeronaves também de asa fixa, eles também têm esse comportamento. A asa rotativa não. A asa rotativa tem uma distribuição diferente em função da pá. Tá? A gente já fez o estudo de todos esses três casos. Né? Então, no caso do míssil lá, a RCS lateral é bem maior do que os outros azimuths. Então, normalmente, a gente tem que avaliar essa condição, porque a detecção na proa lateral é ideal. Mas, aí, dependendo do radar, pode ser que, pelo efeito Doppler, ele não consiga detectar esse artefato. Então, tem que ter mais de um radar para poder fazer o engajamento em proas diferentes. Tá? E aí, no caso do míssil Tomahawk lá, ele é bem furtivo, mesmo considerando ele metálico. Então, ele tem uma RCS baixa. Tá? E outra coisa, a RCS não tem a ver com dimensão, tem a ver com forma geométrica. E em cima da forma geométrica, se nós formos desenvolver um míssil, por exemplo, a gente tem que saber quais são os pontos de maior reflexão. E ali tratar aquele material para desenvolver o absorvedor em regiões específicas. Então, esse trabalho te dá uma noção disso aí. Onde colocar os absorvedores, né? De que forma eu tenho que aproar melhor, entende?
e fazer um requisito também de radar em relação ao tipo de alvo que a gente está avaliando, entendeu? Só mais uma pergunta. Sabendo que você trabalha com os materiais absorvedores lá no INPE, né? Qual é o tipo de material absorvedor que está sendo desenvolvido lá e qual são os resultados que você obteve lá, os níveis de atenuação? Então, é interessante a gente ter essa pergunta, porque hoje a gente já tem absorvedores que chegam em média no mínimo a 10 dBs. Quando você atenua 10 dBs, isso em raio de alcance, é mais de 50% de atenuação de alcance. Mas atualmente, dentro de uma certa faixa, de 20 a 30 dBs. Né? E os materiais são baseados em epóxi, né, com nanotubos de carbono, xerogel, e tudo desenvolvido aqui no laboratório. Nós não compramos pronto, a gente desenvolve esse material aqui hoje. E certamente, logo a gente vai tentar fazer isso e ir para um TRL mais alto. Atualmente um TRL 3.4, e a ideia é chegar no 8.9. Né? E aí a ideia é incorporar isso numa estrutura aeronáutica para a gente poder ter uma capacidade furtiva futura. Ou no míssil, ou no drone, por exemplo, no mínimo. Né? Porque, claro, você vai sofrer homologações. Tem que passar pela homologação aqui da ANAC, no caso aí do IFI, se for um artefato militar, né, de aplicação. E também a gente tem pesquisas nessas áreas de blindagem eletromagnética. Tá? E a gente fala muito de absorvedor, mas tem a parte de blindagem. Tá? Então, sofreu interferência, alguma coisa do tipo, a gente tem como fazer esse tipo de requisito de blindagem, bem como de radome também. Tá? E qual é o estado da arte hoje no Brasil? O estado da arte, assim, eu diria que, não sendo, entre aspas, promíscuo, né? Mas nós estamos nessa vanguarda. Eu creio que nosso grupo aqui, talvez não é o mais forte, mas eu diria que é um dos mais fortes do país. Porque esse trabalho é em banda L, mas a gente consegue até 40 GB. Então, eu consigo atender, teoricamente, os requisitos aí das 3 forças, se for o caso de um absorvedor nessa banda. Né? Porque os nossos RWS estão na faixa até 40. Então, se a gente pensar em qualquer coisa até 40, a gente consegue atender, pelo menos assim, se as Forças Armadas requisitarem uma tinta ou um material absorvedor e a gente puder avaliar, a gente é capaz de avaliar se isso é verdade ou não, tá? de um produto externo. E, quiçá, desenvolver algo parecido, ou igual ou melhor. Essa é a ideia, tá? Dentro dessa nossa atividade aqui. Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta no site? Não? Acho que nós podemos ir para a segunda apresentação, que também é o Nilton que vai fazer, né? Análise da frequência de radar na detecção de um RPA em função da RCS. Nilton, então. Então, esse também é um estudo feito aqui pelo CEAI, né? Foi o aluno aqui, o René, que a gente trabalhou, justamente nessa questão que hoje é uma problemática, né? Como se detecta um drone, na verdade a gente usa o termo RPA, que é o termo em inglês, que é a aeronave remotamente pilotada. Então a pergunta quais as melhores frequências que eu poderia detectar uma aeronave desse tipo? Né? Então, meu objetivo ali naquele trabalho era identificar para as 3 forças ou para a indústria de defesa qual seria a melhor frequência para fazer o engajamento. Sinceramente, eu imaginava a banda X. Tá? Normalmente é o que vem à cabeça. Mas quando a gente começa a adentrar na parte técnica, né, simulação, avaliação, nós chegamos ao banda L. Tá? E tem uma explicação para isso. O artigo não comenta muito o motivo, mas o trabalho sim. Porque a gente avaliou 2 RPAs no trabalho interno, mas só publicamos 1. Né? Então, assim, a banda L é o que deu o maior alcance. O objetivo era também visualizar a questão do DSEA. Hoje o DSEA tem um problema seríssimo de invasão de drones em área de aeródromo. Então, a pergunta é,
se os nossos radares também hoje no DSE são capazes de detectar esses drones, né? Então, hoje com a banda L, sim, com a banda S também. Banda L é de 1 a 2 GB, só para a gente esclarecer, né? Banda S de 2 a 4, né? Banda C de 4 a 8 e banda X de 8 a 12 GB, né? Então, a gente conseguiu avaliar todas essas bandas, porque são bandas de radares que normalmente o Brasil opera, ou a Marinha também opera, né? E o Exército também tem operado também na banda L, né? E está entrando daqui a pouco na banda S. Então, isso faz parte do nosso métier aqui nas Forças Armadas. Então, o banda L, ele dá um maior alcance. Nós não avaliamos ainda o menor alcance, porque é um comentário que nós tivemos aqui mais cedo com o coronel, que está aqui na plateia, sobre a questão do menor alcance. Então, é interessante no trabalho, a gente mostrou que a X foi a pior, mas quando se pensa em menor alcance, a X resolve o problema da banda L. Então, é interessante ter uma combinação de bandas, tá? Porque dependendo do tamanho do drone e dependendo do tipo de material que o drone tem, ele pode refletir mais ou refletir menos. E aí, dependendo do azimuth de elevação, a RCS aumenta ou diminui e, consequentemente, cada banda vai contribuir mais ou menos. Então, a minha sugestão, que eu dei até no trabalho, não é só usar a banda L, é uma banda combinada. Tá? É tanto que tem soluções aí dos Estados Unidos que eles operam 2 bandas em paralelo. Tá? Então, eles conseguem colocar uma banda... A banda L é complicada porque a antena vai ser maior, mas eu posso trabalhar com a banda S, que é a antena é menor, combinada com a X. Se for um caso de um navio, por exemplo. Daí é para fazer as duas em paralelo. Tá? Um carro de combate, coisas do tipo. Né? Então, assim, é uma informação importante para quê? Para gerar requisito. Vai que tanto a Marinha como a FAB, como o Exército Brasileiro optem em adquirir um produto desse tipo, é necessário ter esse requisito mínimo. E a ideia desse trabalho é inicializar esse processo de requisitos dentro do processo de aquisição de item. Tá? Quiçá para a indústria nacional de defesa, no sentido de a gente poder criar uma indústria voltada para essa linha. Tá? Isso aí. Uma pergunta? Bonito. Eu acompanhei os resultados desse seu artigo, né? Minha pergunta vem para o lado dos radares de banda de VHF. Os russos eles usam hoje um radar chamado Nebo, que emprega frequências na faixa do VHF e é conhecido como caçador de stealths e drones. Você já teve alguma experiência disso, em avaliar frequências de VHF para detectar esse tipo de aeronave? Sim, então é até interessante a pergunta aqui do Major Richard, porque alguns me questionaram aqui, no decorrer até do evento, por que não banda X e não banda L? Tá? Então, tem um estudo que é feito a questão da frequência de ressonância do alvo em relação ao comprimento de onda da emissão. Então, normalmente, a ressonância vai ocorrer com o comprimento da estrutura em função de lambda, do comprimento de onda emitido pelo radar. Não está no trabalho, mas está lá. Se vocês avaliarem a dimensão do drone, está em torno de 400 milímetros, a maior diagonal dele. Ele é basicamente uma relação de múltiplos de lambda da banda L. Então, ele está na região de ressonância. Já as outras bandas, a S, C e X, eles não vão estar nessa faixa. E aí, consequentemente, o efeito de ressonância não vai ocorrer. No caso do que o Major Richard comentou aqui, de um radar de VHF, normalmente o comprimento de onda é baixo. Mas o fato de ser, o comprimento de onda é alto com a frequência baixa. Então, um caso de uma aeronave stealth, ou mesmo um drone que tem uma capacidade de stealth, dependendo da dimensão desse drone, é possível nós detectarmos essa aeronave pelo efeito de ressonância, mesmo ele tendo uma capacidade furtiva de absorção. Porque o efeito de ressonância faz com que a RCS aumente naquele ponto. Então, ele muda as características comuns em função da geometria também. Tá? Então, é interessante
artefatos, né, que tenham essas furtividades, nós investimos aí nessa linha aí do efeito ressonante em alvos furtivos. Furtivos na faixa do radar de micro-ondas, tá? Porque também tem a furtividade R, que não é o tema de hoje, mas a gente também trabalha nessa linha também da furtividade infravermelha, ok? Newton, tem duas perguntas aqui. Eu vou ler a primeira delas. É do capitão de fragata Matias, vice-diretor do Centro de Guerra Acústica e Eletrônica da Marinha. E ele perguntou o seguinte: quais seriam os resultados esperados para o RPA caso esse DOT fosse constituído de polímero ao invés de constituído de metal, como considerado em seu trabalho? E ele complementou dizendo que ele diz respeito em termos de bandas, ou seja, se a banda X continuaria contribuindo tão pouco. Então, essa pergunta é interessante, tá? No trabalho escrito, né, do CA e do nosso aluno, tem uma ressalva nessa condição do Epson, do material. Epson é a permissividade elétrica do material. Quando a gente faz a análise das estruturas considerando puramente metálica, eu estou considerando o efeito puramente geométrico, que é a primeira avaliação. Se na parte geométrica ele já tem uma certa furtividade, aí nós implementamos modificações do material para avaliação posterior. Normalmente os drones, esses drones, os RPAs que a gente compra aí no comércio, eles são feitos de ABS, que é um polímero. Esse polímero aí tem uma permissividade em torno de um Epson de 3 a 4, tá? A parte real dele. Muitas pessoas acreditam que é transparente, mas não é transparente. Ele tem uma reflexão. Então, nós não avaliamos isso no laboratório, atualmente. Assim, eu não peguei o ABS já avaliei, mas não peguei uma amostra de um drone desses aí, comercial, e avaliei. Mas existem já publicações mostrando que ia cair em 10 dBs em média o que foi calculado no nosso trabalho. Tá? Então, de certa forma, o material não iria alterar muito esse resultado. Tá? O que iria acontecer era a diminuição do alcance radar, proporcionalmente às bandas. É claro que tem um detalhe. O certo é saber se a permissividade permaneceria a mesma em todas as bandas. Tá? Se ela permanecer, a gente tem como medir isso. Tá? Eu consigo medir todas as permissividades e levantar todos os valores e fazer as simulações em cada banda. E aí eu consigo te dizer se mudou ou não. Mas, na prática, o ABS ele não muda muito de uma banda para outra. Tá? Se ele não muda muito, eu consigo estimar que esse raio de alcance vai só diminuir, mas de maneira proporcional às bandas. Tá ok? Tá ok. E a outra pergunta, não sei dizer o nome da pessoa que fez a pergunta, mas ele questionou o seguinte: no modelo para a detecção do radar, foi considerado algum ganho de processamento, por exemplo, modulação intrapulso, etc., realizado pelo radar? Então, na verdade, a gente usou a equação básica da equação radar. Né? A ideia é não fazer processamento de sinais. Tá? É claro que se o sinal for pulsado, tem uma janela de tempo lá e tem que ser avaliada. Então, no caso aí, foi utilizado um modelo de um radar que é monopulso. Tá, eu estou fazendo assim, uma frequência por vez. Então, não tem um chip, né? Você não tem um chip radar dentro da largura de pulso radar. Quer dizer, eu não tenho todas as bandas dentro de um único pulso. Tá? Porque senão você teria justamente várias posições em função da frequência. Tá? Então, normalmente um radar de tráfego aéreo, que foi pensado também um pouco dessa forma, ele é monopulso, ele é monofrequência, na verdade. Então, ou ele é banda L, ou ele é banda C, ou é banda X. Tá? Você não vai ter vários saltos em frequência. Tá ok? Então, a ideia é justamente essa, nós temos um requisito de frequência ótima para determinado tipo de RPA. É claro que esse é um caso, um estudo de caso,
Se nós tivermos um outro tipo de RPA, vai ser de outra forma. Por exemplo, nós estamos trabalhando agora no CEAI, aqui tem 2 alunos nossos aqui, que está fazendo justamente um trabalho de continuidade dessa atividade. Um é trabalhando com o RQ 450 e o outro com o Scan Eagle, que é o que a Marinha acabou de adquirir. Nós temos já resultados. E dizer assim, qual o alcance máximo, alcance mínimo que um determinado radar detecta. Isso depois pode ser compartilhado aí com os nossos co-irmãos aí da Marinha, tá? Para gerar doutrina. Tá? Então, assim, a ideia é essa, nós temos essa capacidade e, em conjunto com o Exército também, poder colaborar nessa capacidade de artilharia antiaérea, tá? Dentro desse contexto das 3 forças. Ok? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade aqui. No seu trabalho, né, você não considerou o movimento das hélices. Tá ligado, não tá? Tá ligado. Se você não considerou o movimento das hélices, no que isso poderia afetar a RCS? E como? Então, esse é um detalhe que é interessante, que esse estudo nós não fizemos ainda, deveremos fazê-lo, que é o estudo do microdoppler. Tá? Então, muitas detecções, atualmente, elas vão ser não pelo movimento do RPA, em função da referência radar, mas em função do deslocamento da hélice, em função do pulso radar. Então, uma das maneiras de detectar uma aeronave estar parada, certamente será o movimento das hélices. Então, já existem radares aí que têm essa capacidade de detectar um alvo mesmo parado, mas em função do movimento da hélice, que é o efeito de microdoppler. Então, a aeronave que está se movendo, no caso do helicóptero, que está em movimento de pairado, pelo efeito de microdoppler, eu sei que tem uma aeronave ali. Pelo desvio Doppler, eu consigo ter uma variação que vai dar em hertz. E vai ter um padrão. E esse padrão eu consigo avaliar, eu consigo detectar, identificar e classificar o tipo de alvo, que é o chamado alvo não cooperativo. Essa é uma nova fase que a gente vai entrar em cima desses estudos de detecção. E aí, respondendo a pergunta aqui do Baldan, a RCS vai ser modulada. Um dos erros que a gente comete é dizer assim, o alvo tem tantos metros quadrados. Não, é uma RCS dinâmica. Só que esse nosso trabalho aqui usou uma RCS estática. Então, se ele tiver uma trajetória, a RCS dele vai mudar em função do tempo. Então, em determinado momento de tempo, vai ter um azimuth, uma elevação, vai ter uma polarização, e isso vai mudar a RCS dessa forma. Então, é por isso que a aeronave, hora vai aparecer, hora vai desaparecer, em função do tipo de radar. Quer dizer, se nós tivermos 2, 3 radares tentando detectar um RPA, por exemplo, se esses radares forem diferentes, cada um vai detectar de uma forma diferente. Então, se nós tivermos aí um banda L, um banda X, um banda C, por exemplo, é possível que um detecte, o outro não, dependendo do alcance radar. E da RCS em função das frequências. Então, não existe uma coisa que é engraçada, normalmente tem um raio radar. Aquele raio radar, ele é hipotético. Na prática, dependendo do tipo do alvo, ele é igual uma célula que entra, uma fagocitose. Ele não tem reflexão radar. Então, você não pode dizer que dentro daquele raio radar o alvo vai ser detectado. É uma hipótese. Porque se ele tiver capacidade furtiva, ele vai entrar e não vai ter reflexão. Tá? E detalhe, é o que nós conversamos mais cedo, largura de pulso. Hoje, os radares que nós temos têm a largura de pulso elevada. Então, tem um alcance mínimo. Às vezes, você está com RPA a 2 milhas, 3 milhas, e o teu radar não consegue pegar, porque ele está no alcance mínimo. E ele fica indetectável, porque o radar não vai enxergar aquilo lá. Entendeu? Então, tem que ser reprojetado radares com uma largura de pulso menor para detectar drones mais próximos do radar. Ok? Só para não perder o fio aqui, aproveitando a questão do comandante Matias, ele falou sobre os resultados de cobertura se fosse não considerado um condutor elétrico perfeito, mas sim um polímero, né?
E, salvo engano, a permissividade elétrica do ABS é bastante parecida com a do epóxi. Por que você acha que o epóxi pode ser tão promissor para desenvolvimento de materiais absorvedores? Então, o epóxi é bem fruto do nosso trabalho aqui na parte da aeronáutica, né? Eu consigo fazer incorporação do epóxi em estruturas metálicas. Então, e incorporação de materiais dentro do epóxi que vai possibilitar ter uma permissividade alterada. Então, por exemplo, se nós formos desenvolver um RPA altamente furtivo, certamente a gente vai mexer no material. Ou deposita um epóxi sobre um ABS, ou desenvolve um material já estruturado com essa capacidade, tá? Baseado no conceito aí de furtividade em várias bandas. Então tem que fazer um estudo em cada banda, porque dependendo do projeto, tem que investir. Eu quero que ele fique mais furtivo contra esse tipo de ameaça. A minha ameaça é qual banda? É banda L? É banda X? É banda KU? Tem que começar pelo processo das bandas. E aí incorporar a capacidade nessas bandas. Entenderam? Então, assim, tem toda uma metodologia de trabalho para a gente desenvolver essa capacidade. E o epóxi é um dos materiais que a gente considera empregado na indústria aeronáutica, e muitas pessoas já conhecem a sua capacidade aeronáutica de resistir às temperaturas, adesividade, coisas do tipo. Então, a gente não vai criar nada do zero. A gente aproveita o que a indústria aeroespacial já emprega e a gente adequada aquele tipo de material à nossa necessidade operacional. Entendeu? Newton, tem mais uma pergunta. A anterior que eu fiz foi do Felipe, do Laboratório de Guerra Eletrônica do ITA, e ele questionou novamente a respeito da... Ele perguntou: o efeito da variação da polarização da onda eletromagnética sobre a RCS foi considerado na simulação? E esse efeito, ele pode ser considerado significativo na simulação? Excelente pergunta, Felipe. Vocês estão me ajudando. Então, o que acontece? Dentro do trabalho, foi colocada a polarização horizontal. Por quê? Porque, normalmente, os radares de rota, eles são todos polarizações horizontais, né? Mas nada impede de ter uma vertical ou uma polarização circular, tá? Então, mais um detalhe. Dependendo da polarização, a RCS muda. Então, se nós tivermos uma polarização horizontal, no mesmo azimuth de elevação, vai ter um valor. Se mantivermos essa constante e mudarmos a polarização para vertical, por exemplo, a RCS vai ser outra coisa. Para o mesmo alvo, para a mesma frequência. E quando a gente fala mesma frequência, se eu estou, por exemplo, em 132 e for para 135, esse RCS muda. Eu posso perder alcance radar. Só com essa mudança de frequência, quiçá de polarização. Então, normalmente, quando o alvo é aéreo, por exemplo, no caso de um avião de combate, normalmente a polarização é circular. Por quê? Porque dependendo da trajetória que ele vai fazer, eu consigo pegá-lo em várias combinações de ângulo. Tá? Então, é mais um requisito que a gente pode incorporar aí num projeto de um radar para detectar RPA, ou drone, o nome que seja. Então, mais uma contribuição. Boa pergunta aí, Felipe. Não? Bom, acho que vou dar como encerrado essa parte. O próximo trabalho, que é o estudo da influência do tratamento térmico na superfície de filtros finos metálicos com materiais absorvedores de radiação eletromagnética. Infelizmente, a apresentadora não veio, né? Então, acho que vou dar por encerrado a nossa sessão de agora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer diretamente ao Newton, né? E o Newton fica aqui aberto à discussão aí, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Fecha então. Os resultados lá da detecção do RPA, a gente vê que tem muito efeito da cintilação, né? Que isso acaba acarretando com aparecimento e desaparecimento do alvo no PPI do radar, né? Você acha que... Qual o parâmetro que é mais efetivo para a gente evitar esse tipo de efeito? É a gente fazer uma
polarização adequada, uma frequência adequada, uma potência do radar adequada, uma largura de pulso, enfim. O que você acha que tem mais influência para a gente evitar esse tipo de ocorrência na operação? Então, outra pergunta importante. O fato de nós termos aí, o artigo está publicado no site do evento. Aqueles que tiverem interesse, por gentileza, podem baixar lá e tem também os nossos contatos. Mas lá no artigo mostra a diagramação polar em cada frequência. Então, o que é a cintilação? É o efeito de variabilidade da RCS em função do azimuth. Então, normalmente, a banda L, a variância dessa cintilação é muito baixa. Então, isso implica em quê? Na equação radar? De uma menor variância do alcance radar, em função do azimuth. Quando você passa de banda L para banda S, e depois para C e para X, de maneira direta, a X tem uma cintilação enorme. Então, eu consigo ter uma variância muito grande da RCS em função do azimuth. Quer dizer, se a aeronave estiver variando de posição, é provável que na banda X haja intermitência de detecção no PPI do radar. Tá? Em contrapartida, na banda L, nós temos uma variância muito baixa. Isso acarreta em quê? Uma maior permanência do alvo no PPI. Então, operacionalmente, é complicado você ter uma intermitência de posição. Você tem que ter continuidade de plotagem. Então, há mais um motivo da gente tentar ir para a banda L. Tá? É claro, tem que ser tratado a questão de célula de resolução, né? O radar tem que ter uma célula de resolução para esse tipo de dimensão, né? Então, a gente está tratando apenas da questão de banda, mas tem os outros requisitos que tem que entrar. Mas é o início de um processo. E esse estudo serve para isso. Porque, certamente, uma empresa que desenvolve essa capacidade, quando vamos fazer o requisito, eu tenho parâmetros acadêmicos que permitem que a gente faça uma melhor avaliação do produto, se ele nos atende ou não os nossos interesses aqui de defesa. Tá? Mas bem lembrado aí, Richard, essa questão aí da cintilação. Obrigado. Se ninguém tiver mais pergunta, eu gostaria de fazer o encerramento dessa sessão. Agradecer ao Newton pelas explicações, a todos os presentes, muito obrigado. E fica o Newton aí à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Muito obrigado a todos.